Fala galera, vocês estão bem? Eu espero que sim, e hoje a gente vai continuar as nossas devocionais. E a devocional de hoje a gente vai continuar falando sobre a pessoa do mediador, não é? A pessoa de Cristo Jesus. Nós já vimos o que é um mediador, né? O que o mediador faz, que ele intercede por alguém, diante de alguém. Nós já vimos por que Jesus, que é o nosso mediador, por que ele tinha que ser homem e ele tinha que ser Deus. E hoje nós vamos ver os 3 ofícios que Cristo Jesus ocupa como nosso mediador. Eu já falei um pouco brevemente sobre isso, mas hoje eu queria, de forma bem rapidinha, tratar um pouquinho de cara, que Jesus ele ocupa 3 ofícios como mediador. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. E o que significa cada um deles? Para isso eu vou trazer 3 textos, né, para a gente poder responder essa perguntinha. O primeiro está lá em Hebreus 1:1-2, que fala o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. O que está querendo dizer sobre isso? Está querendo dizer que Jesus é aquele pelo qual Deus fala conosco. Ou seja, Jesus é o nosso profeta. Profeta, no Antigo Testamento, era aquele que trazia a palavra de Deus aos homens. E Jesus, ele faz a mesma coisa. Jesus nos revela. Jesus, ele nos revela a vontade de Deus. Jesus, na verdade, ele é a própria revelação de Deus. Toda a Bíblia, todas as Escrituras falam sobre Jesus. E por isso que Jesus ele é considerado o nosso profeta. De que ele não apenas nos fala da vontade de Deus, não é? Ele não apenas diz o que Deus quer de nós, ele não apenas nos revela tudo o que Deus quer de nós, mas ele é a própria revelação de Deus. Ele é a própria revelação final de Deus. Então tudo que nós temos na Bíblia, tudo aquilo que Jesus falou, são as suas palavras, é aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas em segundo lugar, nós vemos que Jesus não apenas ocupa o cargo de profeta, mas também de sacerdote. E está lá em Hebreus 5:1, eu queria ler, que diz o seguinte: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. O que é um sacerdote? Sacerdote no Antigo Testamento era aquele que pegava um cordeiro, pegava um animal e oferecia pelo pecado de outro. E nós cremos que Jesus ele é um sacerdote por quê? Ele não apenas é um sacerdote, mas ele é o sumo sacerdote, o maior sacerdote de todos. Porque ele ofereceu o maior sacrifício pelos pecados. O único sacrifício válido pelos pecados. E que sacrifício é esse? Ele mesmo. Quando ele morre na cruz, ele não apenas oferece a Deus como sacerdote o seu sacrifício perfeito em nosso favor, mas ele é o próprio sacrifício. Então é por isso que nós entendemos que Cristo Jesus é o sacerdote, é o sumo sacerdote. E em terceiro lugar, nós vemos que Jesus ocupa o cargo de profeta, de sacerdote, mas também de rei. E para isso eu quero abrir a Bíblia com vocês lá em 1 Coríntios 15, versículo 25, que fala o seguinte: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Mostrando aqui que Jesus, depois que ele ofereceu a Deus, né, como sacerdote, o sacrifício perfeito, ele agora governa sobre todas as coisas. Ele agora é rei sobre todas as coisas. E por isso nós podemos entender que tudo está debaixo das mãos de Deus. Tudo está debaixo da mão de Cristo Jesus. Ele governa não só todas as coisas, mas ele governa a sua igreja. E por isso nós podemos confiar nele. E é baseado nessas 3 coisinhas: profeta, sacerdote e rei, que é a nossa devocional de hoje. Como profeta, nós entendemos que Cristo é a revelação de Deus e que nós devemos ouvir a palavra de Cristo, aquilo que Cristo revelou a nós. E como nós fazemos isso? Lendo a Bíblia. Em segundo lugar, nós entendemos que Jesus ele é o nosso sacerdote. E todas as vezes que nós pecarmos, todas as vezes que nós reconhecemos que agimos de forma que Deus não agrada, que a gente possa buscar a Deus, possa buscar Jesus como sacerdote e pedir que ele perdoe os nossos pecados. E em terceiro lugar, como rei, nós podemos entender que Jesus é o nosso rei, que ele governa sobre todas as coisas, e por isso nós devemos não apenas viver para ele, mas nós devemos confiar nele a cada momento, entendendo que todas as coisas estão debaixo da sua mão. Um grande abraço para vocês e eu vejo vocês na nossa próxima devocional.